Existe um conceito que pode mudar completamente a forma como você pedala, e a maioria dos ciclistas ignora isso por anos. A promessa aqui é direta. Você vai entender como pedalar mais rápido, gastando menos energia, aumentando sua eficiência, sua velocidade média e sua performance no ciclismo sem precisar sofrer mais, apenas treinando com inteligência e estratégia. Agora presta atenção nisso, porque vai contra o que muita gente acredita. Andar mais rápido não é sobre fazer mais força o tempo todo, é sobre gastar menos energia para produzir o mesmo resultado. E isso tem nome dentro da fisiologia e do treinamento esportivo: eficiência energética e economia de movimento. Quando você pedala, seu corpo está constantemente convertendo energia química em energia mecânica. Só que essa conversão não é perfeita. Parte dessa energia é perdida em forma de calor, movimentos desnecessários e ineficiência muscular. Ciclistas comuns desperdiçam muito mais energia do que imaginam. Já ciclistas experientes conseguem transformar uma porcentagem muito maior dessa energia em velocidade real. E é exatamente por isso que alguns ciclistas parecem estar sobrando no pedal mesmo sem demonstrar esforço extremo. Eles não estão necessariamente mais fortes naquele momento, eles estão sendo mais eficientes. Agora vamos entrar no que realmente faz diferença na prática. O primeiro fator é a posição na bike. A aerodinâmica é um dos maiores determinantes de velocidade no ciclismo de estrada. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar. Reduzir a área frontal do corpo diminui drasticamente o gasto energético necessário para manter o ritmo. Pequenos ajustes na posição do tronco, dos braços e da cabeça podem representar ganhos enormes ao longo de um pedal. Outro fator crítico é a pedalada. A maioria dos ciclistas empurra o pedal para baixo e praticamente perde eficiência no restante do ciclo. Ciclistas mais avançados aplicam força de forma contínua, distribuindo o esforço ao longo de toda a rotação. Isso reduz picos de carga muscular e melhora a transferência de potência. Agora entra um ponto que poucos dominam: cadência inteligente. Não existe uma cadência única e ideal. O segredo está em encontrar a cadência que equilibra o esforço muscular e cardiovascular. Cadência muito baixa aumenta a fadiga muscular. Cadência muito alta aumenta o custo cardiovascular. Ciclistas eficientes ajustam isso constantemente de acordo com o terreno e o momento do pedal. Agora presta atenção nisso, porque isso muda tudo. Gestão de combustível. O corpo humano tem reservas limitadas de glicogênio. Quando esse combustível acaba, a performance despenca. Ciclistas eficientes sabem como poupar glicogênio, utilizando mais gordura como fonte de energia em intensidades controladas. Isso aumenta a autonomia do organismo. Agora presta atenção nisso, porque isso é decisivo. Treinar de forma inteligente ensina o corpo a ser econômico. Treinar errado ensina o corpo a desperdiçar energia. E é exatamente aqui que a maioria dos ciclistas trava. Eles pedalam muito, mas sem estrutura. Fazem treinos aleatórios, sem lógica de progressão, sem controle de intensidade, sem estratégia de adaptação. E depois não entendem por que continuam no mesmo nível. É exatamente por isso que muitos ciclistas que realmente querem evoluir acabam entrando em um sistema estruturado de treinamento. Dentro do sistema de treinamento MNB, o ciclista encontra algo que muda completamente o jogo. Não são dicas soltas, não é conteúdo superficial. É um sistema pensado para gerar resultado real. Ali você tem acesso a treinos de bike organizados, treinos de força específicos para ciclismo, um guia de nutrição que impacta diretamente sua performance e muito mais. Você começa a entender como melhorar seus sprints, como aumentar sua potência e, principalmente, como estruturar seu treinamento com uma periodização que realmente funciona. E aqui entra o ponto que muita gente evita admitir. Continuar treinando do jeito que você está, esperando resultados diferentes, é simplesmente insistir no erro. Enquanto alguns ciclistas estão evoluindo com estratégia, outros continuam presos no improviso. O link está na descrição e no comentário fixado. E se você realmente quer sair do lugar onde está hoje, essa decisão pesa muito, mais do que você imagina. Agora, voltando ao ponto central, ainda existe algo que poucos ciclistas entendem completamente. Velocidade não é apenas potência, é eficiência aplicada ao longo do tempo.
É saber exatamente onde gastar energia e onde economizar. É transformar cada pedalada em resultado. E isso exige consciência. Agora pensa nisso de forma direta. Você está pedalando mais rápido porque está mais forte ou porque está desperdiçando menos energia? Escreve aqui nos comentários, porque esse canal tem um dos públicos mais qualificados do ciclismo brasileiro. Curta o vídeo para ajudar o YouTube a levar esse conteúdo para mais ciclistas. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo diferente, considera deixar um super thanks. Porque no final, existe uma verdade que muda tudo. Não vence quem gasta mais energia. Vence quem usa melhor a energia que tem. Existe um nível de performance que, quando você prova, fica impossível voltar atrás. Aquele momento em que você percebe que está rodando mais rápido do que antes, com menos esforço, com controle total do ritmo, enquanto os outros começam a oscilar, respirar mais forte e perder consistência. É exatamente esse ponto que vicia qualquer ciclista de verdade, porque você deixa de apenas acompanhar e passa a dominar o pedal. Agora vamos entrar em algo que ainda não foi dito e que muda completamente a forma como você gera velocidade com um baixo custo energético. A maioria dos ciclistas pensa em potência absoluta, mas ignora um fator decisivo chamado potência relativa sustentável ao longo do tempo sob eficiência mecânica. Em termos simples, não adianta gerar muitos watts por alguns minutos se você não consegue sustentar isso com economia energética. Ciclistas experientes trabalham o que poucos treinam, a capacidade de repetir esforço com mínimo desperdício fisiológico. Isso envolve algo muito mais refinado do que simplesmente treinar forte. Envolve sincronização entre respiração, cadência e aplicação de força. Quando esses três elementos entram em harmonia, o corpo entra em um estado de fluxo onde o gasto energético por watt produzido diminui. É por isso que alguns ciclistas parecem estar em piloto automático, mantendo velocidade alta sem sinais evidentes de sofrimento. Eles não estão poupando energia, eles estão gastando melhor. Outro ponto extremamente avançado é o uso consciente das micro-recuperações em movimento. Enquanto muitos ciclistas entram em um estado contínuo de esforço desorganizado, os mais experientes criam pequenos momentos de alívio dentro do próprio pedal, reduzindo levemente a carga sem perder velocidade. Isso permite limpar parcialmente metabólitos, estabilizar o sistema e continuar produzindo potência com mais eficiência. É um detalhe invisível, mas que ao longo de horas faz uma diferença absurda. Existe também um fator que poucos têm coragem de admitir, mas que influencia diretamente a capacidade de manter velocidade alta, o controle emocional durante o esforço. Quando a intensidade sobe, muitos ciclistas entram em pânico fisiológico, respiram pior, tensionam o corpo e desperdiçam energia. Ciclistas experientes fazem exatamente o contrário. Eles relaxam dentro do esforço, mantêm controle respiratório e evitam contrações desnecessárias. Isso reduz drasticamente o custo energético do movimento. Agora entrando em um ponto mais delicado, mas que todo mundo já ouviu falar, mesmo que muitos finjam não saber. Ao longo da história do ciclismo, existiram práticas conhecidas no meio esportivo, onde alguns atletas buscavam aumentar artificialmente a capacidade de transporte de oxigênio no sangue, seja por métodos indiretos ou intervenções externas. Isso aumentava a capacidade aeróbia e permitia sustentar velocidades mais altas com menor sensação de esforço. Do ponto de vista fisiológico, isso faz sentido, porque mais oxigênio disponível significa maior produção de energia aeróbia. Mas existe uma linha muito clara aqui. Essas práticas são proibidas, monitoradas e carregam riscos sérios para a saúde, além de consequências esportivas severas. O ciclismo moderno evoluiu muito justamente para combater esse tipo de abordagem e valorizar a performance construída com treino, estratégia e inteligência. E aqui está o ponto que realmente importa para você. Mesmo nesses cenários históricos, o que sustentava a performance não era apenas uma variável isolada, era todo um sistema de preparação extremamente avançado. Ou seja, quem não tem estrutura, não tem consistência, não tem controle de treino, não sustenta a performance nem com vantagem externa. Voltando para o que você pode controlar, existe um elemento final que praticamente ninguém desenvolve ao máximo: a capacidade de manter eficiência sob desgaste extremo.
Quando o pedal já passou de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a tendência natural é perder qualidade de movimento. É exatamente nesse momento que ciclistas diferenciados mantêm a técnica, mantêm a cadência e mantêm o controle. E é isso que faz eles parecerem incansáveis. Não é ausência de fadiga, é domínio sobre a fadiga. Agora pensa nisso de forma direta e quase incômoda. Você está tentando ser mais forte ou está tentando ser mais eficiente? Porque se você continuar tentando resolver tudo na força, vai continuar gastando mais energia do que deveria e ficando para trás de quem entendeu o jogo. Esse é o ponto onde o ciclismo deixa de ser apenas esforço físico e passa a ser estratégia aplicada. E é exatamente aí que a maioria trava e poucos avançam.